Fala pessoal, professor Carlos aqui. E hoje nós estamos mais um vídeo aí, ó. Mais um vídeo de resolução do nosso caderno, nosso curso aí. Então, para quem chegou aqui de paraquedas, eu tenho um curso de matemática básica e eu uso muito, né, o caderno de questões que eu monto aqui no Que Concurso, né? E a gente vai ver aí algumas questões bem interessantes, né? Esse caderno aqui tem menos questões, eu coloquei só 16. Justamente porque nós trabalhamos muitas questões de fração, né, no último caderno, umas 20 questões. E esse daqui, como é uma questão só que vai trabalhar mais a ideia de contextualização em problemas, né, então vai ficar algo meio, muito repetitivo, entendeu? Então acabou que eu preferi botar um pouco menos de questões. Ah, no caso, apenas quatro aí que eu não coloquei. Mas em si eu peguei a ideia de cada questão, separei elas aqui para você ver como cai as questões, certo? Então, para você que está vindo aí, ó, na descrição desse vídeo vai ter a questão que você está procurando, né? Se você estiver vindo pelo concurso, vai ter a questão na descrição, então você procura qual o número dela. E nos comentários vai ter um comentário meu com a minutologia, ou seja, ela vai mostrar qual é o minuto de cada questão e você só precisa clicar e ir direto para a questão que você quer. Ou assistir as questões do começo ao fim, mas saiba que com certeza vai ser um vídeo aí de mais de uma hora. Certo? Então, mas caso você queira ver só uma questão específica, você vai na descrição, ver qual é a questão que você está procurando e depois vá nos comentários para ver o minuto que está, certo? Aí você clica e vai ser direcionado direto para a questão que você quer, certo? Esse aqui é o caderno 4, né? E agora é também sobre frações. Só que aqui a diferença é que a gente não vai trabalhar com aquele negócio, pegue isso e faça isso. Não. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar questões que vai envolver problemas em situações que vai envolver frações, certo? Então é isso, tá? Então aí tem 16 questões e vamos partir logo para essa aí, né, você? Vamos começar aí. E a primeira questão é o seguinte, ó. Instituto Access, sei lá de onde é isso. Em um concurso público de um certo município, dentre os candidatos aprovados, 2/5 são moradores da própria cidade, certo? Então, ó, 2/5, então já vai começar logo. Vamos botar aqui para lascar isso aqui. Então já vamos fazer o quê? Primeira coisa que eu gosto de fazer, gente, é sempre colocar logo os dados, tá? Então, 2/5 são moradores, são moradores da própria cidade. Moradores da cidade, tá? Vou botar MC. Voltei aqui, pessoal, tive que dar um corte. Na hora exatamente que eu comecei a gravar, começou a cair uma chuva aqui forte pra caramba. Eu até achei que fosse outro barulho esquisito aqui. Mas vamos lá, voltando às questões. Em um concurso público de um certo município, dentro de candidato aprovado, 2/5 são moradores da própria cidade, tá? Então eu botei aqui, ó, 2/5, né, 2/5, são moradores da cidade. Um terço é da cidade, né? Eu vou botar aqui a cidade vizinha, certo? Do mesmo estado. Opa, do mesmo estado. Sei lá, vou botar isso aqui. E os 20 aprovados restantes são aprovados de outros estados do Brasil. Então, 20, vou botar aqui são diversos. O total de aprovado nesse concurso é igual a. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Esse tipo de questão é bem padrão, tá? Eu não sei quanto é o total de pessoas, eu vou chamar que é x, certo? Então x é o total, tá? Vou botar aqui que x é o total. Então vamos lá. O que acontece? Ele falou aqui que 2/5 dos aprovados, dentro dos candidatos aprovados, 2/5 são moradores, certo? 2/5 são moradores. 2/5 de quem? Não é do total? Então vai ser 2/5, vou botar até ampliado aqui, ó. 2/5 de, opa, eu vou ter que diminuir aqui, né? Porque vai ficar muito extenso pra gente. 2/5 de x. São os moradores da própria cidade. Depois tinha 1/3, né, da cidade vizinha. Então eu vou botar aqui, ó, 1/3 de quem? De x também, né, pessoal? Porque 2/5 são moradores da própria cidade. 2/5 de quem? Do total. E 1/3 é 1/3 do total. Então eu vou botar aqui, ó, 2/5 de x, 1/3 de x e por aí vai. E mesmo estado, né? E 20 são aprovados restantes. O
que acontece nesse tipo de questão? É bem padrão isso aqui que eu estou fazendo, tá? Então eu vou botar outro leque aqui. Concorda comigo que se eu somar, primeiramente, né, vamos interpretar aqui que são 2 quintos de x. O d, pessoal, na matemática, d, dá, do, d ou e, na verdade, é multiplicação, tá? Eu vou até botar um ponto para indicar que é multiplicação, porque senão vocês vão achar que é 2x, né? 2 quintos vezes x. E aqui é o quê? 1/3 dx. Isso aqui, então, o d é multiplicação. Quando aparecer ou, é soma. Então, ó, 2 quintos de x é 2. Então, eu vou botar aqui do lado do cara. É 2 vezes x sobre 5. Aí você concorda. Aí o que seria o 1/3 de x? É 1 vezes x dá x, né? Então vai ficar x sobre 3, certo? E temos o 20, né? Que 20 é o quê? O 20 são os restantes, tá? Pessoas aleatórias. E aí, beleza. Vocês concordam comigo que se eu somar todos esses dados que me deram, né? Os 2 quintos de x mais 1/3 de x mais 20, isso aqui tem que dar igual a quanto? Não tem que dar igual ao total? É, e o total não é x? Pronto. Então, se eu somar todos esses caras, tem que dar o próprio x. É a mesma coisa, se você ir lá na feira, você ganha, sei lá, R$ 1.000, né? Você ganha R$ 1.000. E aí, o que acontece? Você gastou 200, né? Tu gastou 200, não, 200 não, vou botar outro exemplo aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Você ganha R$ 1.000. Isso aqui é o valor que você ganha, certo? Beleza. E aí eu vou falar que você, sei lá, gastou metade, né, que é x sobre 2, em comida. E aí depois você gastou, sei lá, x4, né, 1/4 em aluguel. E sobrou R$ 50. Se eu somar tudo isso daqui, tem que dar quanto? Tem que dar os R$ 1.000, não é não? Se você pegar todos os gastos do seu mês e somar com o que sobrou, se é que sobrou alguma coisa, tem que dar o quê? O total, certo? Então aqui é a mesma coisa. Então se eu pegar o pessoal que passou, né? O pessoal que passou, deixa eu aumentar aqui. Se eu pegar o pessoal que passou, né, na mesma cidade, o pessoal que passou da cidade vizinha e o pessoal que restou, né, o pessoal que passou que passou de outros lugares, vai acontecer ser o quê? Eles vão ser justamente, se eu somar todo mundo, somar todo esse montante, tem que dar o meu total, certo? Vai dar o total. E agora é só a gente fazer o quê? A mesma coisa que a gente fez nos vídeos anteriores, né? Que é somar e tal e fazer toda a operação. Aqui virou uma equaçãozinha, tá? O que eu posso fazer aqui? Ah, tem muita gente que vai fazer só MC desses dois caras. Eu não. Eu vou aqui e pego também esse cara e esse cara. Ah, mas não tem como fazer MC porque não tem dominador. Errado, tem sim. O denominador deles é 1. Então eu vou fazer MC de 5, 3, 1 e 1, né? Vamos dizer assim. Mas o 1 não faz diferença, tá, pessoal? Então, ó, MC de 5, 3, 1, o que a gente faz? A gente vai botar eles aqui. Só que com 1 não precisa colocar, tá? Porque o MC de 1 é 1. Então, eu vou botar aqui, ó, o primeiro número primo que eu vou dividir é o 3. Aqui é a fatoração, tá? 5 não divide por 3, então repete. 3 dividido para 3 dá 1. E agora qual vai ser o próximo? O 5. 5 dividido para 5 dá 1. E repete 1 de novo. MC é a multiplicação desses caras. 3 vezes 5 é o quê? 15. Então, o que significa isso? Significa que eu vou pegar o 15 e vou dividir para todo mundo aqui, tá? 15 dividido para 5. Se você não sabe faturação, vá lá no meu canal, na parte de matemática básica, que lá tem, tá? Um vídeo sobre faturação. 15 dividido para 5 dá 3, certo? 3 vezes 5 dá 15. 15 dividido para 5, 15 dividido para 3 dá 5. 15 dividido para 1 dá 15. 15 dividido para 1 dá 15. Agora eu vou pegar cada um desses caras. Agora eu vou aqui, ó, presta atenção, vou pegar cada um desses caras e multiplicar pelo numerador, certo? Aí agora a gente vai fazer direto, tá? Quando eu tirei o MC de todo mundo, pessoal, tem gente que fica na dúvida, agora tem que botar o denominador 15? Não. Se eu estou tirando o MC de todo mundo, esquece o 15. O 15 não vai ficar botando como denominador. Ele vai simplesmente sumir. Então a gente vai tirar o denominador de todo mundo, certo? 3 vezes 2, 6x. Mais 5 vezes x,
5x, mais 15 vezes 20, complica aí, né? Mas eu vou botar aqui, ó, 15 vezes 20. O zero não precisa, tá? Vou fazer só o seguinte, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Certo? 2 vezes 5, 10. Vai dar 30, né? Eu vou colocar apenas um zero aqui no final para completar esse zero aqui. Então vai ficar 300, certo? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Eu sempre confiro, né? Porque para não dar errado. Igual a quanto? 15 vezes x, 15x. Pronto. A gente que fica na dúvida, você tem que colocar o 15, tá? Pessoal, não precisa. Se você quiser colocar, pode colocar, mas vai dar no mesmo. Por quê? Porque se você colocar 15 aqui e o 15 aqui, porque tem gente que bota, vai acabar cancelando, certo? Então não faz diferença aqui nesse caso, tá? Então não precisa colocar o 15 embaixo. Você só precisa colocar o MC, nesse caso aqui, se eu tivesse tirado só MC de 5 e 3, aí sim eu tinha que colocar o 15 embaixo, porque os outros, né, ficaria de fora. Mas como eu tirei de todo mundo ao mesmo tempo, esquece, tá? Aí vamos lá, 6 mais 5 dá 11x, mais 300 igual a 15x. Vou pegar esse 11x e passar para o outro lado. 300 é igual a 15x. O 11x estava somando, vai passar para cá, subtraindo. 300 é igual a 15x menos 11x, né, dá 4x. Vou pegar esse 4 e jogar para o outro lado, certo? X é igual a 300. Se o 4 estava multiplicando, vai passar para cá, dividindo, né? E agora? Ixi, agora complicou, né? Vamos lá. Vamos pegar agora o 300 e dividir. Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se dá certo, porque tinha que dar o número inteiro, né? Vamos lá. 4, 300 dividido para 4. Por, vamos dividir, baixar o 30, né? 6, 5 vezes 4, 20. 7, 4 vezes 7, 28, né? Então a gente vai ter que ser o 7. E aí sobra 2. Baixa o 0. 5 vezes 4, 20. Opa, deu o número inteiro, né? Então x é igual a 75, certo? 75 aí, gabarito, letra C. Certo, pessoal? Então é isso daí. Então você tem 75 aprovado. Então esse tipo de questão aqui é igual ao outro, só que eu tenho que interpretar agora para colocar na nossa equaçãozinha, certo? E vamos agora para a questão número 2. Questão número 2. Em uma comunidade foram pesquisadas 480 famílias. Desta, 4 quintos têm mais de 2 filhos. Com base nessas informações, a quantidade de família com 2 ou menos filhos é igual a... Vamos lá, né? Então, a gente tem um total de 480 famílias e 4 quintos tem mais de 2 filhos, certo? Quando ele falou que 4 quintos de quantos? 4 quintos de 480 tem mais, né, de 2 filhos. Então, vamos ver quanto é 4 quintos de 480? Aí, igual na questão anterior, o que é o D? Multiplicação. Então, ó, vai pegar o 4 quintos e multiplicar com 480, certo? Aqui a gente pode fazer o seguinte, pode simplificar, né, o 5 com 480, ou multiplicar direto, certo? Eu vou simplificar o 5, vou dividir o 5 por 480. 480, vou fazer aqui no cantinho, dividido para 5, 48 vai dar, não dá para ser o 10, né? Vou botar o 9, 9 vezes 5, 45, para 48 falta 3, 0 e aqui o 6, certo? Então vai ficar só 96 aqui e aqui vai ficar 1. Então a gente vai ter apenas 4 vezes 96. Então vamos pegar agora 96 e multiplicar por 4. 4 vezes 5, 20, mais 4, 24. 4 vezes 9, 36, 17, 38. Então, ó, isso aqui vai dar 3, 8, 4, certo? 384. Então vamos lá. Então a gente sabe que 4 quintos de 480 dá quanto? Dá 300. De 480, 4 quintos de 480 dá 384. Né? Então, 384 pessoas têm mais de 2 filhos. Com base nessas informações, a quantidade de famílias com 2 ou menos filhos
é igual a... Então vamos lá. Então essa aqui são que tem mais de dois filhos. Então a gente tem que ver quanto as pessoas que têm menos, né, de dois, vamos dizer assim, com dois ou menos filhos. Como é que a gente faz isso daí? Simples, a gente vai pegar o total, né, de pessoas e diminuir as pessoas que têm mais de dois filhos. Se a gente diminuir isso aqui com as pessoas que têm mais de dois filhos, a gente vai encontrar o quê? As pessoas que têm menos de dois filhos, certo? Que é justamente o que vai sobrar, certo? E vamos lá. O zero não dá para diminuir com 4, então eu vou botar 10. E aqui vai ficar 7. 10 menos 4 dá 6. 7 não dá para diminuir por 8, então eu vou pegar um emprestado, vai ficar 17 e aqui vai ficar 3. 17 menos 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bom, 9, né? 3 menos 3, 0. Então a gente ficou com 96, gabarito letra A. Então letra A quer dizer que tem 96 pessoas, tem mais, no caso tem menos de dois filhos, né? Com dois ou menos filhos. E os 384 que a gente achou tem mais de dois filhos, né? Se a gente somar os 384 com 96, a gente vai ter o total que é 480. Vamos conferir aqui, gabarito letra A, certinho. Vamos partir para a questão número 3. Questão 3, questão do Instituto Fênix. Durante uma viagem, o motorista percorre 3 quintos da sua rota, que totaliza 600 km. Quantos quilômetros ele ainda precisa percorrer para completar sua rota? Preste atenção. Se você olhou no meu último caderno, eu falei sobre um negócio de fração restante, certo? Fração restante. Dá uma olhada lá depois, nesse caderno muito bom também, tá? Que é tipo assim, aqui, o outro caderno, o caderno 3 do Projeto Kumon, de operações, ele vai fazer a mesma coisa, só que vai ser mais direto. Aqui a diferença é que a gente vai trabalhar com questões, né, com problemas, certo? E aí o que acontece? Temos quando a gente tem uma fração restante, significa o seguinte, ó, quando, por exemplo, você andou, né, eu lá eu usei duas cidades, que eu não lembro qual é agora, mas eu vou usar aqui sei lá, vou usar do Ceará até a Paraíba, né? Você saiu do Ceará e foi para Paraíba. Aí você saiu do Ceará e tal, foi até a Paraíba, chegou aqui, ó, você deu conta que andou um terço do caminho, certo? E aí, qual é a fração que representa o restante, né, desse caminho? Bom, o restante significa que um terço somado a alguma coisa tem que dar 3 sobre 3. Por que 3 sobre 3? Porque 3 sobre 3 é igual a 1. 1 representa praticamente... 1 representa o quê? Representa o 100%, né, que é o trajeto do Ceará até a Paraíba, certo? Então, que número é esse? Que fração é essa? Simples. É só você somar ao que falta, que é 2 terços. Concorda comigo que quando tem denominadores iguais, né? Quando tem denominadores iguais, a gente repete o de baixo e soma o de cima. 1 mais 2, 3. Pronto, achamos a fração restante. 2 terços. Vamos supor, por exemplo, você andou, fazendo uma maratona e você andou 5 sobre 6. E aí, qual é a fração que representa o restante? Não é um sexto. Porque quando eu somar isso daqui, repito o de baixo e somo de cima. 5 mais um, 6. Sobre 6, 6 sobre 6 dá o quê? Dá um também. Tá vendo? Então essa daqui é a fração restante. Certo? E aí, simples, ó. Aqui nós temos o seguinte. Eu vou trabalhar até com esse espaço assim aqui. O cara andou, né? Ele andou 3 quintos da rota. Certo? Da rota. Quantos quilômetros ele ainda precisa percorrer para completar sua rota? Vamos, primeiramente, eu vou fazer até o seguinte: em vez de eu calcular quanto ele já andou, eu vou calcular logo quanto resta. Quanto resta? Desculpa aí se estiver aparecendo qualquer barulho aí, pessoal, porque época de carnaval complica demais, né? Pra gente fazer essas coisas aqui dentro de casa. Vamos ver se a gente consegue gravar ainda essa semana. Nessa época de carnaval é um pouco complicado, né? Porque tem muito barulho na rua. Então, ó, se ele andou 3 quintos da rota, quanto resta para ele andar o restante? Qual é a fração? Se ele andou 3 quintos, falta quanto? 2 quintos da rota, certo? E vamos lá. A rota é de quanto? A rota é de 600 km. Então, simples. O que é o dar? O dar é a multiplicação. Então, quando eu fizer essa operação aqui, ó, 2 quintos vezes 600,
já vai me dar o quanto precisa para esse cara andar. Aqui, ó, você pode multiplicar, né, 2 vezes 6, né, vai dar 1.200 e tal, mas aqui eu vou fazer a lei do menor esforço, né, vou simplificar o 5 com 600. Vai dar quanto? Bom, vai dar aí, 60 vai dar acho que 120, né? 120, certo? E aqui vai ficar 1, certo? Vou dividir os dois por 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Tá certinho, tá? E agora ficou quanto? Ficou só 2 vezes 120. 2 vezes 120 dá igual a quanto? 240, que é o que falta para o nosso corredor aí terminar sua corrida, né? Nosso motorista terminar sua rota, certo? 240 km é o que falta. Se você fosse calcular logo aqui, você ia achar que ele tinha andado e ainda tinha que subtrair do total, que é 600. Aqui não, aqui na fração restante você já tem diretamente o valor que você quer, certo? E fica muito mais rápido e muito mais fácil, certo? E tive que parar de novo. Mas voltando agora, vamos para a questão número 4. Prefeitura dos Pombos, PE, professor de matemática. Eu fiz bastante questões, mas muita questão mesmo dessa prova aqui, né? Então eu quase estou resolvendo essa prova todinha aqui para deixar com resolução. Tá muito boa ela. Muitas questões que eu estou pegando é desse concurso aqui. Então vamos lá. O juro do item que se segue. Paulo César gasta 1/5 do seu salário com o pagamento de prestação do seu apartamento. Tá? Então vamos já anotando logo as informações, sem perder tempo. 1/5 ele gasta 1/5. Ó, ele gasta 1/5 do que, pessoal? Do salário. O salário dele eu vou chamar logo de S, tá? Então ele gasta 1/5 do salário com o pagamento do seu apartamento, ele casar no bairro Dom Alfredo, tá? Isso é só uma historinha, tá? Ele também gasta 1/8 de quem? Gasta 1/8 do seu salário com alimentação, tá? Com alimentação. Então, 1/8 ele gasta com alimentação, 1/5 do salário com prestação do apartamento e por fim ainda sobra, né? Resta o quê? R$ 2.430. Assim, é correto afirmar que o salário de Paulo César é igual a R$ 3.500. Isso aqui é uma questão de certo e errado, então a gente tem que conferir para ver se R$ 3.500 está certo, tá? Aí vamos lá, mesma ideia. Tu concorda comigo? O que é 1/5 do S? 1/5 do S é 1/5 vezes S. Se eu pegar 1/5 do S, mas depois pegar 1/8 do S, o que é o do? Multiplicação. Então é vezes o S, certo? E pegar o que sobra, que é 2.430. Concorda comigo que se eu somar todos esses gastos mais o que sobrou, tem que dar o total do salário? Então é isso. Se você pegar o que ele gastou com a prestação, da casa dele, mais alimentação, mais o que sobrou, tem que dar o quê? Tem que dar o salário dele, obviamente. Certo? Então é só isso. Vou aproximar aqui a questão, por quê? Porque a gente precisa de espaço, né? Então, ó, só vou multiplicar aqui, ó. S vezes 1 dá S. Aí, ó, deixa eu diminuir aqui também. E repete o de baixo. S sobre 5. Mais 1 vezes S dá S sobre o quê? Sobre 8. Mais 2.430 tem que ser igual a S, tá? Pronto, a gente deixou menor aqui porque agora sobrou bastante espaço, né? Pronto, e agora? Agora eu vou tirar MC de tudo. Tirar MC desses caras aqui todinho. Aqui é 1 e aqui é 1, já que não tem nada embaixo. Qual é a MC de 5 e 8? Vamos ver? A MC de 5 e 8, ó. Deixa eu escolher um espaço aqui que não atrapalha a gente, né? MC de 5 e 8. Vamos fazer a faturação de 5 e 8. Por 2 dá 4 e repete 5. Por 2, 4 dividido para 2 dá 2, repete o 5. Por 2, aqui vai dar 1 e repete o 5. Por 5 vai dar 1 e aqui 1. O MC é a multiplicação desses caras todinho. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5 dá 40, certo?
E agora, Carlos? Sim, vou pegar o 40 e dividir para cada um desses caras, cada denominador. 40 dividido para 5 dá 8. 40 dividido para 8 dá 5. 40 dividido para 1 dá 40. 40 dividido para 1 dá 40. Vai ficar um pouquinho grande essa questão aqui, mas fazer o que, né? E agora eu vou pegar cada um desses caras e multiplicar lá em cima, certo? Multiplicar lá em cima. Aí vamos lá. 8 vezes S. 8S. Mais 5 vezes S. 5S. Mais 40 vezes 2.430. Meu Deus do céu. Vou até usar o calculador aqui, desculpa aí, mas tem que usar. Que eu, senão o vídeo vai ficar muito extenso. 2.430 dá 97.200, certo? Vou até conferir de novo. 2.430 vezes 40. É isso mesmo. Vai que a calculadora errou. 40 vezes I igual a 40 vezes S. 40S. E agora, Carlos? Agora a gente vai. Agora vai fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Agora é só fazer mesmo. Só agora resolver essa equação. 8 mais 5, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Então vai dar 13S mais 97.200 igual a 40S. Vou pegar esse 13S e isolar, né? Vou deixar o S para um lado e o número para o outro. Então vai ficar o quê? 97.200 igual a 40S. Se o 13S estava somando, vai passar para o outro lado fazendo o quê? Subtraindo. Então vai ficar ó, menos 13S. 97.000 97.200 igual a 40 menos 13 dá 27S, certo? E agora? E agora, o 20, vou jogar esse 27 para o outro lado, né? E aí vai ficar como? Eu vou passar logo para cá. Pá. Ó, então vai ficar S é igual a 97.200 sobre... Se o 27 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo, né? E agora vamos dividir. Né? Vou até pegar a calculadora aqui de novo. 97.200 dividido para 27 vai dar exatamente 3.600 mil, tá? Esse aqui é o salário do caba, tá? Vamos lá ver se realmente tem isso aqui, né? Aí falou que aqui que é igual a 3.500, né? A questão de certo e errado. Só que não, a gente achou 3.600. Então, ó, gabarito tá erradíssimo, tá, pessoal? Gabarito erradíssimo aí. Então, vou só conferir aqui e partir pro abraço, certo? Tira um print aí. Desculpa eu ter colocado o MC aqui, que realmente acabou ficando sem espaço, né? Acabou, na verdade, sobrou bastante. Ah, tinha como adivinhar, né? Fazer o quê? Então, ó, e essa aqui é a resolução mais próxima do... Acho que tem bastante também. E Brasil. Questão 5. A assinatura nativa aqui corresponde a uma fração que não possui representação decimal finita, certo? Não possui representação decimal finita. O que isso significa? Significa, né, é que em algum desses números aqui, esses números, quando você for dividir, o que é a fração? A fração é sempre uma divisão, né? Eu já falei isso várias vezes, então você já tem que saber. Então, o que acontece? Quando eu pegar o numerador e dividir pelo denominador, né, o que vai acontecer? Vai aparecer uma dízima periódica. Vai aparecer um número que vai se repetir para o infinito. E vamos tentar descobrir qual é esse número? Bom, às vezes você já vai conseguir saber de cara, né, qual é, e às vezes nem sempre, né? Por exemplo, 1 sobre 2. Quase todo mundo sabe que isso daqui é 0,5. Como é que eu sei isso? Simples. Pega o 1 e divide pelo 2. 1 é o dividendo, 2 é o divisor, tá? Então, o de cima é o dividendo, de baixo é o divisor. 1 não divide por 2, então vou botar um 0 aqui e 0, aqui. Qual o número explicado por 2 que dá 10? É 5. 5 vezes 2, 10. Para 10 falta nada. Então, ó, 1 sobre 2, 0,5. O que acontece? É um número finito. Então, esse número aqui é o que a gente não quer. Tá? A gente quer um infinito. 1 sobre 5. Vamos lá. Pega um 1, divide por 5. Tem um 0 aqui e vou botar 0, aqui. Que número explicado por 5 que dá 10? É o 2, né? 2 vezes 5,
10. Para 10 falta nada. Então esse daqui, ó, é 0,2. Esquece, ele é finito. 1 sobre 6. Aqui, ó, você não precisa nem fazer muita coisa. Na questão dele, dá até para fazer direto, ó. Porque quando a gente tem um número com base decimal, né, base 10, 100, 1000, a gente vai pegar o número de cima e fazer o seguinte, ó. Quando a vírgula não aparece no número, ela está aqui, lado direito, certo? No finalzinho. Quantos zeros na parte de baixo? Tem 1. Então eu vou arrastar uma vez para a esquerda. Então isso aqui é a mesma coisa que 0,3, que também não é o número que nós queremos. Tá? E é só para ampliar seu conhecimento. Se fosse 3 sobre 100, eu ia pegar o número 3. Onde está a vírgula? A vírgula está aqui no finalzinho. Tem quantos zeros na parte de baixo? Tem 2. Então eu vou arrastar duas vezes para o lado direito. E vou completar com 0. Então 3 sobre 100 é 0,03. Certo? E por aí vai. Por 1000, 10.000 e tal. Eu também tenho um módulo de frações. Dá uma olhada lá. Então por eliminação vai ser a letra C. Certo? Por quê? Porque ó, 1 dividido para 6, ó, quando é que vai dar? Bota um 0 aqui e 0, aqui. Qual o número multiplicado por 6 que dá 10? Não tem, né? Vai ter que ser o mais próximo aí, vai ser o próprio 6. Né? 1 vezes 6, 6. Para 10 falta 4. Vou botar outro 0 aqui. Como já tem 0, aqui, você não faz nada. Só faz alguma coisa se eu tivesse colocado 2 zeros seguidos, tá? Se você também não lembra, vai lá em matemática básica que tem divisão de números decimais, tá? 40. Aí qual é o número multiplicado por 6 que dá 40? Bom, vamos lá. 6 vezes 6 dá 36, não é? 6 vezes 6 é 36. Para 40, falta quanto? Falta 4. Opa, o que aconteceu? Eu vou ter que colocar outro 0 aqui e aqui outro 6. Tá vendo que vai ficar se repetindo infinitamente? Então, esse número aqui, ó, o sexto, ele tem representação infinita. Ele é uma dízima periódica, tá? O 1 aqui é o anteperíodo e o 6 é o nosso período, certo? Se você também não sabe muito sobre dízima periódica, lá no módulo de frações tem eu falando sobre isso daí, tá? Questão número 6. Alfredo gasta... Então, tipo assim, olha, vocês não vão ver a razão pela qual eu botei menos questões nesse caderno. Por quê? Porque as questões vão se repetir bastante. Então, é esse padrão aqui. Ela não vai mudar muita coisa. Logicamente que ela vai tentar contextualizar, botar um problema extenso e tal. Mas vocês vão ver que vai dar a mesma coisa no final, certo? Alfredo gasta 2/5 do seu salário com pensão alimentícia. Opa, Alfredo pelo menos paga, né? Ele gasta 2/5 do quem? Do seu salário com a pensão alimentícia. Eu vou chamar o salário de S. Então ele gasta 2/5 do S com pensão. 1/2, né? A metade, ele gasta com outras de peso, tá? Então eu vou botar mais 1/5 do S que ele gasta lá com a sacanagem dele, né? Todo mundo é livre, né? Sobra para Alfredo seu salário R$ 200. Então, achei aí. O cara ainda sai para farra e ainda sobra alguma coisa. Então o resto, 200 mil reais, certo? Qual é o valor do salário de Alfredo? Então simples, ó. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Simples. Vou traduzir isso daqui. 2/5 do S é 2/5 vezes S, né? Porque o do é a multiplicação, tá? Então vai ficar 2/5. Opa, apareceu um S também, esse 5 aqui. 2/5 vezes o S. Então vai ficar 2S, tá? 1/2 de S vai ficar 1 vezes S. E o 200 é o 200, né? E aí, vamos lá. Só deixando mais curto, 2 vezes S dá 2S sobre 5, tá? Esse 5 mil vezes parece um S. 1 vezes S dá S dividido para 2 e o 200. E agora, Carlos? Simples, agora vamos só somar isso daqui. 2S sobre 5 mais somados a S dividido para 2 mais 200, certo? Tem que ser igual a quanto? Vamos lá, se a gente pegar todos os gastos dele do mês, né, pegar o gasto dele com pensão, os outros gastos, né, aleatórios, né, pode ser alimentação, aluguel, né, e tal, farra, sair, por aí vai. Se a gente pegar isso e ainda somar ao que restou, que é os R$ 200, tem que dar quanto? Tem que dar o próprio salário dele, certo? Pronto, então acabou nossa questãozinha aí.
tá? E agora, vou pegar todo mundo aqui, ó, todo mundo aqui, e tirar o MC. Quando não tem nada embaixo do número, na verdade tem 1. Então vamos tirar o MC de todo mundo. MC de 5 e 10. 5 e 10 são primos entre si, tá? Então vai dar 10. Mas eu vou fazer o MC para você aqui, ó. MC, ó. A gente faz fatoração conjunta. Vou pegar o primeiro número primo, 2. 2 divide para 2, dá 1. 5 não divide para 2, então repete. Agora por 5. 5 divide para 5, dá 1. Por 1 de novo, dá 1. 2 vezes MC é a multiplicação dos fatores primos. Então 2 vezes 5 dá 10. E agora, claro, vou pegar o 10 e dividir para cada denominador aqui, ó. 10 dividido para 5 dá 2. 10 dividido para 2 dá 5. 10 dividido para 1 dá 10. 10 dividido para 1 dá 10. E agora? Agora vamos pegar cada número que a gente achou aqui e multiplicar lá em cima, certo? E agora vamos só multiplicar. 2 vezes 2, 4S. Não esquece o S. Mais 5 vezes S, 5S. Mais 10 vezes 200 dá 2.000. Tá? Só colocar um zero a mais. Igual 10 vezes S, 10S. E agora, pronto, né? Vamos somar isso aqui, ó. 4S mais 5S dá 9S. Mais 200 não, 2.000, né? Igual a 10S. Vou pegar esse 9S e jogar para o outro lado. Ficou quem aqui desse lado aqui? Ficou 2.000 igual a 10S. O 9S está somando, vai passar para o outro lado, subtraindo, certo? 2.000 é igual a 10S menos 9S. 10 menos 9 dá quanto? Dá 1. Vai ficar só 1S. Só que 1S é o quê? É o próprio S, tá? Então, pronto. Então, o salário é igual a R$ 2.000, certo? Gabarito, vamos ver lá. Gabarito letra C, certo? Então, essa aqui é a resolução. Vou só conferir aqui se está certinho. Está certinho aqui no gabarito que é concurso, né? Porque às vezes pode dar uma contradição, alguma coisa assim, né? Aí nunca sabemos porque aqui, né? A banca pode ter uma visão diferente ou alguma coisa que a gente errou mesmo. Faz parte da situação, tá? Então lembre-se que o S é o que eu chamei de salário, tá? É o que eu chamei de salário, tá? Então essas questões aqui vocês vão ver que são tudo iguais a outra, tá? Uma vai diferenciar a outra, mas bem difícil, certo? Questão número 7. Frações são números expressos pela razão de outros dois, certo? Até aí está certo. Então, por quê? Porque na fração nós temos dois números. Temos o numerador e tem o denominador, tá? E podem ser equivalentes, perfeito, tá? O que são equivalentes? Por exemplo, pegar a fração 1 sobre 10, eu posso falar que ela é equivalente, isso aqui é o símbolo de equivalência, a 2 sobre 20, certo? Por quê? Porque se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, né? Vai dar 2 sobre 20. Então, eles são equivalentes, elas têm o mesmo valor. Aparentes, mistas, certo? Número misto, que a gente já falou até mais cedo, no outro caderno. As próprias e também tem as impróprias, tá, pessoal? Bem importante isso aí. Tem tanto as próprias quanto as impróprias. Tudo tem, as próprias e as impróprias têm a ver com o número, o numerador ser maior que o denominador, né? As impróprias são, o numerador é maior que o denominador e a própria é quando o numerador é menor que o denominador, tá? E relativas. As relativas aqui não existem, tá, pessoal? Então a questão está errada justamente por causa desse cara aí. Não existe fração relativa, certo? Esse negócio aqui todinho, ó, tá tudo lá no nódulo de fração, já que eu gravei, tá bonito para você, dá uma olhada lá, tá bem legal, certo? Então, ó, não existe fração relativa, tá? Nem faço ideia do que seja, tá? Toma muito cuidado aí, porque depende, né? Tudo depende da situação, tá? Porque, por exemplo, existem frações parciais, tá? Né? Por exemplo, você chega aqui e vê, então se não for essa daqui que eu falei, né? Equivalente, aparente, mista, própria, imprópria. Se não for isso, quer dizer que não existe outras. Não é que não, assim, não é que não exista. É assim, na verdade, tudo depende da matemática. É um cargo que é para auxiliar administrativo, certo? E aí o que acontece? Vai acontecer uma situação onde os cargos vai diferenciar. Então, se aparecesse a palavra aqui, frações parciais, a questão não poderia estar errada.
Mas assim, estaria muito fora de contexto do cargo, porque frações parciais é algo que a gente estuda só em cálculo, que é uma coisa muito mais trabalhosa. Então é aquilo, depende, né, do que você for falar. A relativa pode existir em alguma situação que eu não sei, nem eu mesmo nunca ouvi falar, pode ser até uma coisa bem específica na matemática, e se existir, pode dar até um certo problema, tá? Mas, assim, saiba que for, dependendo do cargo que você for estudar, você às vezes tem que estudar um pouco mais aprofundado, porque pode aparecer nomenclaturas que você nunca ouviu falar, e aí pode acabar te complicando na hora da sua prova, tá? Então tome bastante cuidado antes de você afirmar que não existe, na verdade pode existir, só que em algum contexto mais complexo, certo? Questão número 8. Instituto OCP, certo? Das 50 pessoas de uma família, 22 são crianças. Qual é a fração que representa o número de crianças dessa família? Então, como é que a gente faz, né, esse tipo de questão? Aí tem 50 pessoas na família, e 22 são crianças. Lembre-se que a fração é a parte pelo todo. Quem é a parte? É o 22. Quem é o todo? É o 50. Então, a fração que representa o número de crianças em relação à família é essa fração aqui, 22 sobre 50. Ah, Carla, mas não tem, então vou jogar a letra B porque é a que mais chega perto. Não, não faça isso. Quando a fração está assim, nem sempre a fração vai aparecer do jeito que você quer nas alternativas. Então, você tem que pegar esse cara aqui e, às vezes, simplificar, tá? Simplifica em cima e embaixo. Qual número que eu posso dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo? Tem que ser ao mesmo tempo, tá? E o mesmo número. Então vamos lá, 22 dividido para 2 dá quanto? Dá 11. 50 dividido para 2 dá 25. Pronto, agora aqui eu cheguei na chamada fração irredutível. Por quê? Porque não tem mais para onde ela ir. Então grava esse nome, fração irredutível. Então isso aqui é até um outro negócio em relação a isso daqui. Fração irredutível também é um tipo de fração que existe na matemática, que é a fração que não tem mais como simplificá-la. Ela não tem para onde ir, certo? É aquilo e pronto. Você tem como você aumentar, né, em relação assim o valor, por exemplo, multiplicar em cima e embaixo por 2, por 10, 5 e tal, mas você não pode mais reduzi-la. Então é a fração irredutível. Por quê? Porque você não tem como reduzir, tem como aumentar, mas diminuir não tem como mais não. Então, gabarito aqui, ó, letra A, tá, pessoal? Vamos conferir aqui rapidinho. E é isso mesmo. Partir agora para a questão número 9. Aí vamos lá, ó. Questão para advogado, né? Uma professora precisa corrigir 80 provas. Ela corrigiu 3 quintos do total e parou para tomar um cafezinho. Quantas provas faltam para corrigir? Então vamos lá. Ó, se você não viu a questão, eu vou até ser mais rápido, tá, pessoal? Porque eu sei que tem pessoas que estão vendo desde o início. Então não vou parar para explicar a mesma coisa. Então, se você não viu, dá uma olhada na questão 3, que eu falo sobre isso daqui, ó, fração restante, tá? Eu vou usar a fração restante nessa questão número 9, tá? Então, ó, uma professora precisa corrigir 80 provas. Então, ó, o total é 80. Ela já corrigiu 3 quintos do total. E quer saber quantas provas faltam para ela corrigir? Falta quanto, pessoal? É a fração restante. Qual é a fração restante? Vamos lá. Se ela já fez 3 quintos do trabalho, qual é a fração restante? Bom, a fração restante dela é 2 quintos. Por quê? Porque quando eu somar isso daqui, vai ficar 5 sobre 5. Então, a fração restante é quanto? É 2 sobre 5. Então, para eu saber, é só eu pegar o 80 e multiplicar a fração restante, que vai já me dar diretamente o que eu quero saber, certo? Vou cortar esse 80 com esse 5 aqui. 80 dividido para 5 dá quanto? E vamos ver, 80 dividido para 5 vai dar por 8. Tem que ser 1, né? Vai sobrar 3. Ah, vai dar 16, certo? Então vai sobrar 16 aqui e aqui vai ficar 1, então vai ficar nada. 16 vezes 2 dá 32. Opa, 32. 32 provas faltam ainda para ela corrigir, certo? Então, se você não sabe, não viu a fração restante, vê lá na questão 3 para você entender mais devagar isso aqui que eu estou fazendo, certo? Então, a fração restante é aquilo. Você pega o total, certo? Em vez de você calcular o quanto ela já fez, calcula logo o quanto ela precisa para terminar, certo? Porque se eu quisesse fazer, mas se eu quisesse fazer 80 provas, saber quanto era 3 quintos de 80 provas, posso fazer? Pode, né? Se você fosse fazer 3 quintos de 80 provas, ó, preste atenção, vou até fazer aqui para você, ó. 80 vezes
3/5. Isso daqui vai me dar o que ela já fez. Então, 80 dividido para 5 vai dar 16. E agora eu vou multiplicar 16 por 3. Vai dar quanto? 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 48. 48 é o que, pessoal? 48 é o que ela já corrigiu. Então é esse daqui, ó. Ela corrigiu 48 provas, que é os 3/5. O que faltava aqui ainda? Olha qual o problema disso daqui. O problema. Olha o problema. Aqui. Tá vendo que isso aqui tem nas alternativas? Então, se você não tomar cuidado, você samba, tá? Você samba e muito, porque na hora da prova, matemática, o grande número de pessoas deixa por último. E qual é o problema? O problema é que quando você vai fazer, vamos supor que a prova que você faça tem a parte específica de direito, que é muita coisa, para advogado, tem a parte de engenharia, que é pesada, a parte de química, tem muita coisa. Então você vai pegar matemática que já está cansado e tal, você vê 48, marca e erra. Certo? Só que acontece, 48 é o que ela já corrigiu. Eles queriam saber, a questão queria saber o quanto faltava para ela corrigir. O que faltava era o quê? Os 80, né? Como é que eu faço para saber quanto faltava? Pego o total e subtraio o que ela já fez, que vai dar quanto? 32, que é o real resultado. Então isso aqui, ó, toma muito cuidado, porque você acaba podendo errar, certo? Então isso daqui é uma forma de vocês ir direto para o resultado e não errar de jeito nenhum, certo? Questão número 10, tá? Provavelmente vai ser a questão aqui que eu vou dar uma pausa e aí vou continuar no próximo dia aqui ou na próxima oportunidade, certo? Mas você vai ver aí de forma linear, então não vai fazer diferença nenhuma. Questão número 10, tá? HUJB, EBSER, 2017. Um grupo de 360 pessoas disputavam um campeonato. Então temos um total de 360 pessoas. Sabe-se que na primeira fase foram eliminados 2/3. Ó, então eu vou botar aqui, ó. Primeira fase. Primeira fase. Foi eliminado 2/3. 2/3. Certo? Então 2/3 foi eliminado. Segunda fase. Segunda fase, foram eliminados 3/4. 3/4. Lembrando, né? O 2/3 do quê? Do total. E aqui, 3/4 de quem? Do total. E o total é quem? É T, né? Eu podia ter colocado T. Opa, preste atenção. Esses 3/4 não é do total, é dos remanescentes. E aí, se você não viu, isso aqui vai usar a fração restante, tá, pessoal? É um negócio que eu mesmo chamo, né? Nem sei se tem esse nome mesmo, mas é o nome que eu gosto de chamar para poder ficar mais fácil você lembrar na hora da prova. Então, lá na questão 3 tem sobre isso que eu estou falando, sobre a fração restante, ó. Então, ó, de novo, vou usar de novo ela, usei na questão 3, usei na questão 10, 9, né? 9 não, na 8, e vou, 8 não, na 9, né? E vou usar de novo na 10, tá? Então, vamos lá. Esses 3/4 aqui não é do total, tá, pessoal? O 2/3 é. Agora o 3/4 não. O 3/4 dos remanescentes, certo? Quem foi os remanescentes? É simples. Se na primeira fase tinha reprovado 2/3, né? 2/3, quanto foi o restante, né? Quanto foi os remanescentes da primeira fase? Foi apenas o 1/3, certo? Que é o que falta na fração 2/3 para dar o inteiro. Aí vamos lá. Após a terceira, e aqui, ó, do total, tá? Não esquecendo que é do total. Após a terceira fase, apenas 1/10 dos que ainda disputavam passaram dessa de fase, né? Então, após 1/10 que disputavam, passaram de fase, né? Então, a terceira fase, 1/10 do que disputavam do restante, tá? Eu não sei quanto é o restante ainda, então eu vou precisar calcular isso aqui para depois eu saber, tá? É uma questão mais complexa essa daqui. Então, após a terceira fase, ainda restavam quantos? Então, vamos lá. Vamos calcular logo isso daqui, certo? Aproximar. Então, primeira fase, 2/3 do total foi eliminado. Então, vamos lá. 2/3 do total. Então, a gente tem 2/3. O que é o do? O do, pessoal, é multiplicação. Então, é 2/3 vezes o total. Quanto é o total? O total a gente achou aqui que é 360, na questão fala. Então, vamos calcular. Primeira fase, saiu quantos? Primeira fase.
2 terços de 360. Vamos ver quantos foram eliminados na primeira fase. Eu posso dividir 3 por 360, né? Porque o 360 é divisível por 3, mas acho que eu vou logo multiplicar, tá? 2 vezes 360 dá 720, certo? Então isso aqui vai ficar 720 dividido para 3. Quanto é que dá 720 dividido para 3? Não faço ideia. Por isso que eu vou dividir, ó, por 7. 2 vezes 3, 6, para 7 falta 1. Baixar o 2. 12. 12 dividido para 3 dá 4. Resta 0. Baixar outro 0. Aqui vai ficar 0, 0, pronto. Então, ó, 240 foi os eliminados da primeira fase, tá? Então, ó, eliminados, primeira fase, certo? Então, sobrou quanto? Tinha sobrado, né? Tinha sobrado. A gente agora tem que fazer 360 menos 240, certo? Que é para saber quantos vou passar para a segunda. Então, 0, 6 tira 4 fica 2, 3 menos 3 dá 0. Então, só passou só 20. Opa, desculpa. Isso aqui é um 3, pessoal, não é um 2, não. E aqui é um 2. 3 menos 2 dá 1, certo? Então, ó, 120 passou, tá? Passou. 120 passaram para a segunda fase, tá? Agora eu vou apagar isso aqui, que é só o nosso rascunho. Agora aqui, ó, segunda fase. Segunda fase, tá? Como a questão já deu total para a gente nem precisa fazer esse 3 quartos do 1 terço, né? O que a gente pode fazer? Eu vou até fazer o seguinte, para facilitar a nossa vida, ele falou que passou, né? Ó, que foi eliminado 3 quartos dos remanescentes, não foi? Aqui na segunda fase foram eliminados 3 quartos dos remanescentes. Quantos foram os remanescentes? Foi os 120. Então vou substituir para ficar mais fácil, tá? 3 quartos dos 120. Então, ó, vai ficar 3 quartos. O que é o do? Multiplicação. 2, 120. 3 quartos, 2, 120. Aí, vamos lá. Vou dividir esse 4 por 120, tá? Posso fazer isso? Posso. Por 120 vai dar 30, certo? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. Então, vai ficar só 3 vezes 30. 3 vezes 30 vai dar 90, certo? Ou seja, 90 foram eliminados, tá? Então, foi eliminados. Segunda fase, certo? Aí, vamos ver quantos passaram? Quantos passaram? Aí tem que pegar os que sobrou, quantos tinham ido, né? E quantos foram eliminados. 90 para chegar a 120, 90, 100, 110, 120. Falta. Então só passou 30. Certo? Tá vendo aí que já foi menos gente, né? Então passou só 30. Aí vamos lá agora para a terceira fase. A terceira fase, aí falou aqui, ó. Após a terceira fase, 1/10 dos que ainda disputaram passaram de fase. Né? Então, 1/10 do que disputavam, né? Quem disputava? Era só 30. Então, 1/10, então, vamos lá, terceira fase. Então, 1/10 dos que disputavam, quem disputava? Só os 30. Passaram da segunda fase, passaram de fase. Então, ó, vamos calcular isso daqui. O que é o do, pessoal? Do é a multiplicação, de novo. Então, é 1/10 vezes 30. 30 vezes 1 dá quanto? Dá 30 sobre 10. Então, agora eu posso cortar os 0 com esse 0. Vai dar apenas 3, que foi o número de... Nossa, ficou uma bosta esse 3 aqui. Então, ó, ficou só 3 que passaram, que ganharam, né? Vamos dizer assim, essa disputa, certo? Então, assim, é uma questão que realmente dá mais trabalho, um pouco mais trabalhosa, acredito eu, né? E realmente deu um pouco mais de trabalho aí, mas você vê que indo aos poucos, indo devagar aí, você consegue facilmente você consegue chegar ao seu resultado, certo? Então você facilmente consegue chegar ao seu resultado. Gabarito letra B. Então, ó, vocês podem ainda aí tirar um print, tá? Tira um print aqui, tira um print aqui, né? Vai ficar mais nítido, certo? Desculpa aí a bagunça, que realmente matemática é assim, né? A gente vai mexendo aqui e vai bagunçando um pouquinho. Questão número 11. Acho que eu vou fazer mais essa questão aqui, ó.
A metade da metade do número é igual a 100. Esse número é... Então, isso aqui é uma algebrazinha, né? Básica. Então, ó, o que é a metade de um número? É um número dividido para 2. E o que é a metade? Né? A metade da metade de um... E o que é a metade desse número? É dividir tudo isso por 2 também. É igual a quanto? É igual a 100. Certo? Pronto. Acabou a questão, tá? Então, já traduzimos. Então, de novo. O que é a metade do número? É um número dividido para 100. E o que é a metade da metade? É você dividir a metade desse número. Então, eu dividi de novo por 2. Certo? E agora? Agora, isso aqui virou uma divisão de fração. Eu vou repetir a primeira, certo? Que é essa daqui, e multiplicar pelo inverso da segunda. Multiplicar pelo inverso da segunda. Se a segunda é 2 sobre 1, o inverso dela é 1 sobre 2, igual a 100. Multiplicação de fração. Nossa, isso aqui é um 2, tá, pessoal? Deixa eu apagar isso aqui. Aqui ficou 2. Aqui é multiplicação de fração. Numerador com numerador, denominador com denominador. E agora? X vezes 1, x. 2 vezes 2, 4, é igual a 100. Vou pegar esse quadro e jogar para o outro lado, certo? Esse negócio de jogar para o outro lado, né? Muitos professores criticam isso, né? Mas é aquilo, né, pessoal? Tem uma hora que na matemática você só tem que economizar tempo, essa é a realidade. Porque você não tem que ser matemático, né? Então, não fica nessa besteira, você joga para o outro lado e tal. Logicamente tem um princípio matemático porque isso acontece, mas se a gente for aplicar todas as vezes isso, você vai perder muito tempo, tá? E não é nem no concurso público você não tem tempo. Quando eu pegar esse 4 e jogar para o outro lado, vai fazer o quê? Ele vai passar multiplicando, né? E aí, 100 vezes 4 dá 400, certo? Então, ó, esse número é 400, certo? Gabarito, letra C, nosso Q, concurso, certo? Questãozinha bem boazinha que você tem que tomar cuidado também. Se você não sabia como resolver, agora já sabe, certo? E vamos partir para a questão número 12. Vamos lá, questão número 12. Provavelmente deve ter parecido um corte seco aí, né? Mas eu só consegui gravar 2 dias depois. Mas vamos lá, né? Questão 12, ó, da EBSER 2016. O salário de Marcos é R$ 840. Cara, quando a gente dá o salário, fica muito mais fácil de tu fazer as contas, tá? Quando não dá, é que dá o problema. Então, lá, o salário de Marcos é R$ 840. Desse valor, ele gastou um quarto com vestimenta. Então, vamos lá. Vou botar aqui os gastos, certo? Então, os gastos dele com vestimenta, né? Ele gastou um quarto do salário, certo? E o que é o do, né? Como já falei várias vezes, você já viu nas questões aí, o do é a multiplicação, certo? E o salário é quanto? O salário é R$ 840, certo? Então, um quarto do salário é um quarto vezes 840, né? Porque o do é a multiplicação e o salário é 840. 840 vezes 1 vai dar 840, né? Então vai ficar 840 dividido para 4, certo? E aí eu vou fazer aqui na minha calculation, muito mais rápido, né? 840 dividido para 4, 210. Então, ó, ele gasta R$ 210 com vestimenta, certo? Aí vamos lá. 2 quintos, então um quarto já foi. 2 quintos do salário com aluguel. Então vamos lá. Agora, aluguel. Ó, preste atenção que a questão ela disse o seguinte: 2 quintos do salário com aluguel. Então, assim, é 2 quintos do salário, é do valor total, 840. Porque ele podia muito bem ter falado 2 quintos do salário restante, né? Do montante restante. E aí teria que fazer 2 quintos, né? Se fosse do restante, seria 2 quintos do... de quem? Do 210, se fosse do restante, certo? Desculpa, no caso 810 não, no caso seria o 840 menos 210, que aí é o valor que sobrou, entendeu? Agora, se fosse
Agora, como é do salário, então vai ser 2/5 do 840, que é o total, certo? Então toma bastante cuidado com isso daí, porque isso pode pegar na prova. Então vamos lá, mesma interpretação. O que que é o do? Multiplicação. Então vou trocar aqui, né? Vai ficar 2 vezes 840 sobre 5, certo? E aí, ó, eu posso até estender isso aqui, tá? Posso colocar tudo em um. Na multiplicação eu posso fazer muita coisa, cara. Eu posso botar separado, posso colocar o 5 embaixo do 840 e deixar o 2 sozinho, tá? Então é infinitas as possibilidades, tá? Então, assim, se você não tem essa habilidade ainda com fração, vai lá na minha playlist de frações, que lá eu já gravei tudo que tinha para falar de frações. A única coisa que eu vou fazer agora, se eu não me engano, acho que é só fazer algumas questões para contextualizar e deixar bonitinho lá, para a pessoa já se ligar como é que faz cada um, certo? Mas aqui também tem várias questões já resolvidas já de fração, que é o último caderno resolvido, então acompanha aí. Por que que eu fiz isso daqui? Porque é simples, ó. Eu vou simplificar e vou dividir em cima e embaixo por 5. Então, quando eu dividir aqui embaixo por 5, 5 dividido para 5 vai dar 1. E aqui, quando eu dividir o 5, ele vai dividir o 840, porque não tem como dividir o 2, então eu vou dividir o 840. Então, vai ficar 840 dividido para 5, tá? Eu fiz aqui na calculadora e deu 168. Ou seja, essa conta todinha ficou apenas 2 vezes 168. 2 vezes 168 vai dar 336, certo? Então ele gasta 336 com aluguel, certo? Agora o cara, onde será que ele mora para poder pagar esse aluguel aí? E 3 décimos do salário com o mercado, tá? Então vamos lá. Mercado, ele gasta 3 sobre 10. De quem? Ó, presta atenção, é do salário, então é do valor total, ó. Então é do 840, que é o salário. Nessas condições, o valor que ainda lhe restou do salário foi simples, né? Então vamos lá. O que que é o do? Multiplicação. Cara, então depois que tu pegar essas questões todinho, você vai ver que as questões já vão se repetir. Por isso eu coloquei até menos questões nesse caderno, porque elas são repetitivas. Vai ser no máximo isso. Se ele quiser complicar a tua vida, aí o que que ele vai fazer? Ele vai tirar o salário, que é o mais difícil que ele vai poder fazer, certo? 3 décimos do 840 é 3 sobre 10 vezes 840, certo? E aí eu posso fazer o quê? Eu posso pegar esse daqui, né? Posso pegar a fração, essa barrinha aqui, e estender para pegar todo o número, ou posso ser mais direto, corta logo esse zero com esse zero aqui. Posso? Posso. Aí vai ficar só o quê? 3 vezes 84. 3 vezes 84 dá quanto? 3 vezes 84 deu 252, certo? Pronto. Então a gente achou já todos os gastos do nosso querido, Marcos, certo? E agora, aí ele quer saber quanto ainda resta do salário dele, né? Vamos ver se resta alguma coisa. Como é que a gente vai para saber isso? Simples, a gente vai somar todos os gastos e depois subtrair do total, que é 840. Então vou somar aqui na minha calculadora para a gente ser mais rápido, né? Porque esse vídeo está muito extenso. 252 mais 336 mais 210 vai dar 798, tá? Então os gastos é igual a 798. Se eu quero saber o restante, né, é só eu pegar 840 e subtrair de 798, certo? Que vai dar aí 42 mingau, certo? Gabarito letra D, certo? Então é isso daí, ó. Essa é a resolução. Então você vai ver que a questão, ela, como eu já falei, esse tipo de questão, ela é muito padrão em concurso, né? Sempre quando tiver lá um módulo, né, falando sobre, vai cair sobre frações, número decimais, pronto. Esse pode esperar que esse tipo de questão aqui, na certa, vai cair. Na certa, porque eles querem que isso aqui caia, entendeu? Que é uma coisa que nem todo mundo vai conseguir ter essa interpretação aqui, certo? Só que você, que vai estar aí já vacinado contra isso, você vai conseguir chegar a esse tipo de compreensão, certo? Então, conferir aqui agora o gabarito, tá certinho, tá? Então você pode tirar um print aí, boladão. E é isso, então, ó, aqui chegou o nosso resultado, tá?
tira um print aí, e é isso, e pra cima, tá? Então é isso, né? Então você vai fazer, você faz justamente isso. Logicamente, eu já fiz as questões. Quando fica mais difícil, eu já coloquei também a questão, né? Que foi essa aqui, ó, questão número, ó, a questão número 6. Se você não viu, dá uma olhadinha lá nos comentários e clica na questão 6, o minuto dela. E você vai olhar como é que eu faço esse tipo de questão. Então, assim, o mais difícil que ele vai tentar te cobrar é esse tipo de questão aqui. Esse tipo de questão, na certa, é o que ele vai querer realmente te cobrar, certo? Por quê? Porque essa questão exige muito mais interpretação do que essa aqui. Porque essa daqui é só tu pegar e fazer por parte que tu consegue matar. Agora, aquela lá não. Aquela lá você vai ter que trabalhar muito a tua álgebra. Tu vai ter que estar muito bem na tua álgebra para poder fazer. Aqui eu não usei álgebra. Aqui eu basicamente só usei aritmética, certo? A interpretação aritmética, certo? Vamos lá. Questão número 13. Questão número 13, né? É da EPSE também. Mara leu um quinto das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais dois terços, certo? Se ainda falta ler 60 páginas do livro, então o total de páginas do livro é. Aí vamos lá. Eu sei, eu vou chamar o total de páginas do livro, eu vou chamar de T, certo? Então, ó, Mara leu na primeira semana, ela leu um quinto do livro, né? Qual o livro? Qual o total do livro? É o T. Então ela leu um quinto do T. Na segunda semana, na segunda semana, ela leu dois terços do T, certo? Dois terços do T. E ainda resta quanto? Resta 60 páginas, certo? Pronto, já montei nossa equaçãozinha aqui e agora a gente só vai fazer nossas interpretações, tá? O que que é um quinto? Um quinto do T. O do, gente, é sempre multiplicação, tá? Então vai ficar um quinto vezes T. E aqui? Aqui vai ficar 2 terços vezes T, certo? E aí pronto. T vezes um vai dar T sobre 5, certo? Deixa eu botar 5 aqui. 2T vai dar 2T sobre 3, né? 2 vezes T dá 2T. Pronto. Agora é só a gente fazer nossa pequena interpretação que eu faço na questão 6. Dá uma olhadinha na questão 6 também para você entender esse tipo de questão. Aí vamos lá. Se eu somar T sobre 5 mais 2T sobre 3 mais 60, quanto tem que dar isso aqui? Vamos lá. Se na primeira semana ela leu um quinto do livro, depois mais dois terços, e ainda restou 60 para acabar o livro. Concorda comigo que se eu somar todas essas páginas que ela leu, não tem que dar o total, que é T? É, então justamente isso, tá? Pronto, agora a gente montou nossa equação e agora a gente só partir para o abraço, né? Partir agora para a gente resolver. Isso aqui virou uma operação de fração, certo? Como é que a gente faz? Aí eu ensinei para vocês, ó, tirar o MC de todo mundo. Não tira só do 5 e do 3 não, tá? Tira logo de todo mundo. Tira logo do 60 e do T também. Ah, não tem nada embaixo. Na verdade tem um, certo? Aí vamos fazer lá, MC, fazer aqui na parte de cima, ó. MC de quanto? 5, 3 e um, né? Se eu botar só 5 e 3, porque um não vai fazer diferença nenhuma. Então, ó, de 5 e 3, vou passar aquela barra, por 3. 3 dividido para 3 dá 1, por 5. 5. Se você não sabe MC, tem um módulo meu já gravado sobre isso lá no meu canal, tá? Lá na playlist de matemática básica. Então dá uma olhada lá também se você não sabe fazer MC ainda. E agora eu vou dividir por 5. 5 dividido para 5 dá 1, certo? Pronto. O MC é a multiplicação dos fatores primos. Então 3 vezes 5 dá 15. E agora, Carlos? Simples. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, vou pegar o 15 e dividir para cada número, para cada denominador. 15, né, que é esse número aqui, dividido para 5, dá 3. 15 dividido para 3, dá 5. 15 dividido para 1, dá 15. 15 dividido para 1, dá 15. Certo? Pronto. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou pegar cada número desse aqui e multiplicar lá no denominador. Certo? Lá no denominador para multiplicar isso aqui. Aí vamos lá, 3 vezes t, 3t, mais 5 vezes 2t, 5 vezes 2 dá quanto? 10. 10 o quê? T. Mais
15 vezes 60, né? Vai ficar 15 vezes 60, né? Vai ficar um pouquinho alto, mas dá certo. 15 vezes t é igual a 15t, certo? E agora? Agora a gente só vai resolvendo essa questão aí, certo? Ó, 3t mais 10t dá 13t, certo? 15 mais 15 vezes 60 vai dar 900, igual a 15t. Vou pegar esse 13t e jogar para o outro lado. Por quê? Porque eu quero achar o valor do t. Então eu tenho que deixar letra de um lado, número do outro. Então vai ficar 900, lado esquerdo, igual a 15t. Se aqui estava somando, vai passar para o outro lado, subtraindo, certo? Então vai ficar menos 13t. 900 é igual a 15t menos 13t, vai dar 2t, certo? Porque 15 menos 13 é 2, né? Vou pegar esse 2 e jogar para cá. T é igual a 900. Se o 2 está multiplicando t, quando eu jogar para o outro lado, ele vai passar dividindo, certo? E aí, t vai ser igual a 900 dividido para 2, 450 é o número de páginas, certo? Pronto, e aí, ó, gabarito letra D. Vamos ver se é só isso mesmo que a gente quer. Ele quer o total de páginas do livro. O total de páginas do livro é o T. T é igual a 450, então letra D é o nosso gabarations, certo? E é isso daí, pessoal. Sem tranquilinho também a questão, certo? Bem baseado também na questão 6, tá? Então, se você ainda está com dúvida, vá na questão 6 e tal, que você vai ver outra resolução do mesmo jeito aqui, bem parecida também, tá? Do mesmo jeitinho que eu fiz. E é isso, tá? Então, esse tipo de questão que você vai pegar com a prática, tá? Então, essa questão aqui, 13, ela destoa um pouco da 12, por quê? Porque aqui, ele, no caso, ele te dá o que gastou e quer saber o total, certo? Aqui não, na questão 12, ele te deu o total e quer saber quanto sobrou, né? Que é muito mais fácil. Aqui na 12 a gente usa a aritmética, certo? A gente vai usar a aritmética, como está aqui, ó. Na 13 a gente não vai usar a aritmética, aqui a gente vai usar realmente é a álgebra, certo? Então essa aí é a grande diferença das questões que pode ser cobrada em frações. Então eu coloquei vários tipos dessas questões, vocês vão ver que elas vão sempre cair nesse mesmo contexto. Que é, ele vai querer saber o total, ele vai te dar o total e vai querer saber quanto sobrou, o quanto foi gasto total. Entendeu? Então é esse tipo de questão que você pode esperar na sua prova, tá? Questão 14. EBSER, auxiliar operacional de serviços gerais. Sônia recebeu um bônus de R$ 3.500 do seu grupo ter alcançado a meta mensal. Ponto. Vamos lá. Ela ganhou 3.500, então isso aqui já é o total. Então a questão que você vai saber, pode ter certeza que no final, eu não sei nem como é que é, eu nem li ainda, mas eu tenho certeza que ele vai querer cobrar alguma coisa relacionada, ou quanto cada um, quanto gastou, ou quanto restou, porque o padrão dessas questões são essas, certo? Ele já deu total, então ele vai querer saber quanto foi gasto, né, ou quanto foi doado, sei lá, não sei, certo? Então, provavelmente eu vou ter que usar só a aritmética para ficar muito mais fácil, né? Por seu grupo ter alcançado a meta mensal. Então, ela ganhou 3.500 por receber um bônus. Ela pagou algumas dívidas com 2/7 desse valor. Então, vamos lá. Então, ó, ela gastou. Então, já vou botar aqui, ó, gasto. Gasto. Ela gastou 2/7 do D, né? Vou botar D 3.500, certo? Do bônus, né? Que o bônus é quanto? 3.500. Então, eu já botei logo 3.500 para ficar mais fácil, certo? E depois colocou 1/5 do restante na poupança, certo? Ó, 1/5, pessoal, do restante, tá? Ou seja, eu tenho que calcular isso daqui primeiro para saber quanto ela colocou na poupança. Então, a poupança, ela fez o seguinte, ela gastou 1/5 de quem? Do restante. Do restante. Tem como eu já calcular o restante? Finalmente, ó, tem. Por quê? Porque se ela gastou 2/7, é, se ela gastou 2/7 já com o quê? Com as dívidas, né? Sobrou quanto? Sobrou 5/7.
Por quê? Porque se eu somar 5 sétimo a 2 sétimo, vai dar o quê? 1 inteiro, porque vai repetir a parte de baixo, né? 7, 7 repete. 5 mais 2, 7. E o que é 7 sobre 7? É 1. Esse 1 é o 100%, né? Então é o todo o valor, é os 3.500. Então, ó, ela gastou 2 sétimos com as dívidas, 5 sobre 7 foi justamente o valor que ela guardou na poupança, certo? Então foi 1/5 do restante. Isso aqui foi o restante, certo? Então eu já podia até colocar aqui, ó, 1/5 do 5 sétimo. Mas não vou fazer isso por quê? Porque não precisa, tá? A não ser que fosse igual a outra questão. Aí se fosse igual a outra questão, precisaria fazer isso, certo? Aí vamos lá. Então já vamos calcular logo isso daqui para ficar mais fácil, tá? Então, o que é o D? O D é a multiplicação, tá? Então, é 2 sobre 7 vezes 3.500, certo? E aí, eu posso fazer o seguinte nessa questão aqui. Tá isso é uma multiplicação? Sim, só tem multiplicação, não tem soma nem subtração. Então, eu posso dividir esses 7 com esses 3.500, certo? Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 7, certo? Dividir por 7, 3.500 dá 500, certo? E 7 dividido para 7 vai sobrar 1. Ou seja, no final das contas, ficou só 2 vezes 500. Se eu tivesse multiplicado 2 vezes 3.500 para depois dividir por 7, já estava fazendo a conta. Então aqui já matamos logo. Ou seja, 2 vezes 500 dá 1.000, certo? 1.000 é o valor que ela gastou, tá? Aí vamos lá. Ela gastou 1.000 dos 3.500 com dívidas, certo? Na poupança, ela gastou 1/5 do restante. Quanto eu faço para saber quanto é o restante? Simples. O restante é justamente 3.500 menos os gastos que ela gastou até agora, que é menos 1.000. 0, 0, 5, 3 menos 1 dá 2. Ou seja, 2.500 é o restante. Aí vamos lá. 1/5 do restante, o que é o do, pessoal? Multiplicação. Vezes 1/5 de quem? Do restante. Quem é o restante? É 2.500. 1 vezes 2.500 dá 2.500 sobre o 5. Aí vai ficar só agora 2.500 dividido para 5, né? Que vai dar R$ 500, que é o que ela guardou, tá? Então esse daqui é o que ela gastou e esse aqui é o que ela guardou, tá? Guardou e gastou. Pronto. E finalmente dividiu igualmente o que sobrou entre os 5, tá? Entre os 5 vendedores da sua equipe. Depois dessa divisão, cada um dos vendedores recebeu. Vamos lá, vamos lá. Então, ó, o que a gente vai ter que fazer agora? Agora tem que saber quanto ela usou desse dinheiro, né? Ela usou desse dinheiro 1.000, que ela foi o que ela gastou com dívida, guardou, né? Guardou quanto? 500, certo? Ou seja, ela usou R$ 1.500 até agora. Aí vamos ver agora, quanto restou disso tudo, o que ela usou. Ela restou 3.500 menos 1.500, né? Então a gente faz a subtração, a gente acha o quanto está restando ainda. 0, 0, 5 menos 5, 0, 3 menos 1, 2. Ou seja, sobrou 2.000 dessa conta toda. E aí, pronto. Então ela usou os R$ 1.000 para pagar a dívida, R$ 500 ela usou para colocar na poupança. Pronto, aí usou praticamente R$ 1.500. Desculpa, R$ 1.500. E aí pronto. Aí ela usou R$ 1.500. Então sobrou quanto? Bom, 3.500 menos 1.500 vai dar R$ 2.000. E aí esses R$ 2.000 que sobrou, ela foi lá e dividiu igualmente entre 5 pessoas, entre 5 vendedores da sua equipe, certo? Então ela vai pegar os 2.000 e dividir para 5, certo? Vai dar quanto para cada um? Vai dar R$ 400, tá? Porque 2.000 dividido para 5 vai dar 400, tá? Pronto, e essa aqui é a conta que a gente faz, tá? Obviamente, usei aqui só a aritmética, né? Se quisesse usar a álgebra também podia, fica livre, mas aí eu acho que fica um pouco mais complexo e demora mais, né? Então, assim, é mais fácil você fazer esse tipo de conta, certo? Se você não entendeu, volta o vídeo, dá uma olhada de novo, porque realmente ela é um pouco mais chatinha, porque você tem que fazer muita conta.
tá? Mas é uma questão, querendo ou não, simples, fácil, tá? Porque, não tô falando que ela é ridícula, tal, que você, se você errou, tal, logicamente não fique frustrado, mas você tem que entender esse tipo de questão e saber também que ela é simples, tá? Ela é bem simples, certo? Até mesmo porque, no caso, o cargo dela também é um cargo de nível fundamental, nível médio, geralmente, tá? Esses cargos de auxiliar, serviço geral e tal, geralmente é um cargo de nível médio, cargo de nível fundamental, certo? Então é uma questão que geralmente, ela é considerada mais simples, tá? Certo? Então, se não entendeu, dá uma voltada. E se ainda está com dúvida, volta e vê essa questão aqui, ó. Essa questão aqui 12, tá? Se você não entendeu a questão 14. Que realmente é uma questão. Eu fui até um pouco mais rápido e tal, mas acredito eu que ficou bem a compreensão dessa questão. Certo? Vamos lá, tá acabando já. Minha garganta sempre começa a atacar quando eu vou gravar, não sei porquê. Questão 15 da Ciscopar, tá? Auxiliar de Serviços Gerais. Em uma empresa trabalham 80 funcionários. Perfeito. Ó, se já deu, cara, se a questão já te deu o total, então você já pode já ficar mais tranquilo, né? Porque você vai usar o quê? Só aritmético, provavelmente. Sendo que um quarto desses funcionários, vamos lá, um quarto, dois funcionários, quem são os funcionários? 80. Um quarto dos funcionários são mulheres, tá? Então, ó, mulheres. A assinante nativa que representa a quantidade de mulheres que trabalham nessa empresa. Simples demais, né, pessoal? Então é só a gente fazer essa continha boba aqui, tá? Aí vamos lá, o que que é o dobro, pessoal? Multiplicação. Então, um quarto de 80 é um quarto vezes 80, tá? 1 vezes 80 vai dar 80, dividido para 4. Não esquece que tem que ficar o 4 embaixo. Então, vai ficar só o quê? 80 dividido para 4, que até ontem dava 20, certo? E aí você volta, não deixa de olhar a pergunta, tá? Ele quer saber a quantidade que representa, ele quer saber a alternativa que representa a quantidade de mulheres que trabalha nessa empresa, tá? Então, toma bastante cuidado. Olha, acabei de descobrir um negócio aqui que eu nem eu sabia, que é deixar isso aqui retilíneo. Só segurar. Ah, legal, gostei. Eu descobri em vídeo, maneiro. Então, ele quer saber qual é a quantidade, a quantidade de mulheres que representam essa empresa, certo? Então, gabarito letra B, sem complicação nenhuma. Questão de pegar e fazer e pronto, certo? Então, ó, é uma questão bem padrão também do que a gente fez no último caderno. Se você não olhou, dá uma olhada lá no terceiro caderno, tá bem legal também. E aí você vê que é uma questão do mesmo estilo lá. Só que em vez de já te dar logo a conta, ele faz o quê? Ele te dá um probleminha e tal e quer saber esse negócio, né? Bem bestinha mesmo tal e bem tranquilo, certo? E aí vamos fazer, graças a nossa última questão, ó. Lembrando, esses cadernos, pessoal, eu estou deixando o link do caderno na descrição, tá? Então vocês podem ir lá, pegar o link, entrar no link lá e baixar essas questões, tá? Para você pegar as questões, você dá um Ctrl P. Ah, o Ctrl P é para imprimir. Sim, só que em vez de você imprimir, você salva como PDF, certo? Aí quando você aperta o Ctrl B, lá tem a opção, imprimir na impressora tal para imprimir. Aí você não precisa imprimir, você precisa só o quê? Você precisa só escolher a opção de salvar como PDF. Aí você salva e vai ficar exatamente desse jeito aqui que eu estou fazendo. Quando eu vou salvar esse caderno, eu faço isso. Eu pego as questões, dou o Ctrl P nas questões do caderno que eu fiz, e aí, em vez de imprimir, eu boto lá para salvar o PDF. Em vez de escolher a impressora que eu vou imprimir, eu escolho salvar o PDF. E pronto, aí deixa desse exato momento. Você pode salvar até 20 questões, tá? Não sei se tem como salvar mais do que isso, eu já tentei. Mas o que concurso deixa salvar no máximo 20. E aí já deixa a resposta aqui embaixo. Esse que é o mais legalzinho desse tipo de cara. Então por isso que eu trabalho muito com o que concurso. Eu acho que é um site muito bom aí para você fazer esse tipo de coisa, né? Principalmente para gravar os vídeos e colocar no curso também, né? Então vamos lá, questão 16. Então, ó, Marcos de novo aí, ó, outro Marcãos aí. Marcos usou 2 quintos da quantia que tinha na poupança para comprar alguns móveis para sua casa. Opa, ó, da quantidade que tinha na poupança para comprar alguns móveis para sua casa. Ou seja, o que acontece? Aqui é aquela questão aonde ele não te dá o total. Ele quer saber o quanto, provavelmente ele quer saber quanto tinha na poupança ou quanto foi gasto, né? Então, tipo assim, a gente vai ter que, aqui não tem como, aqui não tem para onde ir, aqui tem que usar álgebra, certo? Então, eu já vou falar que a continha que tinha na poupança é o quê? Eu vou falar que o que tinha na poupança é o P, tá? Pode ser qualquer letra, não importa a letra que você vai usar, tá?
vou chamar de P. Então, ele, Marcos, usou 2/5 da poupança, né, para comprar algum esmalte para sua casa. 1/4 da mesma quantia da P, né, da poupança, ele usou para comprar eletrodoméstico. E ainda ficaram, aí aqui ó, restou quanto? R$ 7.000. Com esses dados, é correto afirmar que a quantia que Marcos tinha na poupança antes da retirada, viu? Então ele foi lá. O que ele queria que fizesse? Ele quer saber o total, quanto tinha na poupança, certo? Então é basicamente isso. As questões são bem padrões em quesito disso, certo? Então 2/5 da P é 2/5 vezes P, certo? Então você já coloca, em vez de dar, coloca logo o vezes, certo? Aí vamos lá. 2/5 da P é 2 vezes P sobre 5, certo? 1/4 da P é 1/4 vezes P. E restou R$ 7.000, certo? Aí vamos lá. 2 vezes P dá 2P sobre 5. 1/4 de P, né? 1 vezes P dá P sobre 4. E 7.000. Então, essa questão aqui, para você que só está vendo só essa questão, dá uma olhada na questão 12, né? Na questão 12 não, desculpa, na questão 13, certo? E na questão, acho que 6, talvez, na questão 10. São questões muito parecidas. Então, se você não entender isso daqui, dá uma voltada de novo, tenta olhar de novo. Se não, olha essas questões que eu falei, né? Acho que é a 10 e a 12, parece. Que elas têm o mesmo estilo de cobrar e é o mesmo jeito que eu estou resolvendo aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Ó, vocês concordam comigo? Se eu pegar o que ele gastou, os 2/5 de P, isso aqui é o quê? 2/5 de P ele gastou para comprar os móveis. Se eu pegar o que ele gastou com móvel, mais pegar a quantia que ele gastou com o eletrodoméstico, que é o P sobre 4, e somar aos R$ 7.000, que foi o que sobrou, quando eu somar todos esses gastos mais o que restou, tem que dar o quê? O P, certo? É isso. Acabou. Então agora já montou nossa equação, acabou nosso problema, certo? E agora, Carlos? Agora você vai fazer nosso MC e achar o valor. Simples e fácil, tá? Então preste atenção. Agora estamos em época de carnaval. Vamos supor que você saiu de casa com R$ 100, né? Logicamente, tu não vai conseguir fazer quase nada com R$ 100 no carnaval. Mas vamos lá, você saiu com R$ 100 no carnaval. E aí você gastou R$ 30 com bebida, certo? Você gastou 30 com bebida. Aí você foi lá e gastou mais 20 com, sei lá, com passagem, né, com Uber. E restou 50. Então, quando eu somar esses valores todinho, o que que acontece? Tem que dar o total, não é? Não tem que dar o total, que foi o que você saiu, é os 100, que é igual a quanto? Tem que ser igual a 100, né? 30 mais 20, 50. 50 mais 50, 100, certo? Então, é aquilo. Se você somar todos os seus gastos, mais o que sobrou, se é que restou alguma coisa, tem que dar o total de quanto você saiu de casa. Certo? Então, essa é a mesma lógica que a gente sempre vai usar nesse tipo de questão, tá? Pronto, acabou. Maria Preá, né? Aí vamos lá, ó. Fazer a MC. O que a gente tem que fazer agora? Tirar a MC de todo mundo aqui, para facilitar. Então, eu vou tirar daqui. Quando não tem nada embaixo, na verdade tem um, tá? Então, eu vou tirar a MC de 5, 4, 5, 4 e 1, tá? Mas eu não vou tirar o de 1, porque o 1 não faz diferença. Então, ó, como 5 e 4 são primos entre si, o MC é a multiplicação entre eles, que vai dar 20. Mas vou fazer para vocês verem, tá? Dividir por 2, 4 dividido para 2 dá 2. Por 5, repete. Por 2 de novo, 2 dividido para 2 dá 1. Por 5, repete, não dá, né? Agora eu vou dividir por quem? Por 5. 5 dividido para 5 dá 1 e repete 1. MC é a multiplicação desses caras todinho. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Certo? E agora, Carlos? Simples. Vou pegar o que eu acabei de achar, que é os 20, e dividir para cada denominador. 20 dividido para 5 dá quanto? 4. 20 dividido para 4 dá 5. 20 dividido para 1 dá 20. 20 dividido para 1 dá 20. Certo? E agora? Agora eu vou pegar cada número que eu achei agora e multiplicar lá no denominador. No numerador, desculpa. Então, eu vou pegar cada um deles e multiplicar lá em cima. 4 vezes 2p. Deixa eu dar a caneta aqui. 4 vezes 2p. 4 vezes 2, 8, né? Então, vai ficar 8p. Mais 5 vezes p dá 5p. Mais 20 vezes 7.000 dá 20
vezes 7.000, né, que eu vou calcular daqui a pouco, igual a 20 vezes P dá 20P, certo? Aí vamos lá, 8 mais 5. 8 mais 5. Como tem os dois tem P, eu posso somar os dois, tá? Então 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vai dar 13P. Mais, aí vamos lá, 20 vezes 7.000 vai dar 140.000, certo? Igual a 20, opa, a 20P. Aí agora eu vou fazer o quê? Pronto, já é uma equação agora mais direta, né? Eu vou pegar esse 13 e jogar para esse lado. Ficou aqui no lado esquerdo, ficou 140.000 igual a 20P. O 13 estava somando aqui. Quando eu passei para o outro lado, vai passar subtraindo, certo? E aí pronto, vai ficar 140.000 igual 20P menos 13P dá 7P. O 7 está multiplicando, eu vou jogar para o outro lado. Então, a P é igual a 140.000 sobre 7. 140.000 dividido para 7 vai dar P é igual a 20.000, certo? E esse é o nosso gabarito. Aí vamos ver o que ele tinha. Vamos agora ver a pergunta da questão. Marcos tinha na poupança antes da retirada era quanto? Ele tinha 20.000 reais, certo? Gabarito letra B. E o gabarito, vamos ver se está aqui certinho, ó. 16, letra B. Certinho, tá? E é isso, né, pessoal? Então, ó, tira um print aí da questão, ó. Tira um print aí geralzão aí, se você quiser. Tira um print das partes para ficar melhor. Você vai tirando aí que você vai repassando a questão. Imprime esse caderno de questões. Já deixei para vocês imprimir, dei a oportunidade para vocês imprimirem aí esse caderno, né? Porque é um caderno assim bem repleto. Então, o que você faz? Tá chegando um concursozinho, saiu frações no edital, frações de número decimais. Pronto, perfeito. Você vai pegar esse caderninho que você tem aqui agora, que eu disponibilizei para todo mundo gratuitamente. Pega esse caderninho, deixa a resolução na parte de trás, e aí quando chegar no teu concurso, tu revisa essas questões todinha, porque com certeza uma dessas daqui vai cair. Se cair no edital assim, né, esse edital aí, pode ter certeza que vai cair desse mesmo jeito. E eu peguei ó, questões de várias bancas diferentes, Cetro, Siscopar, aí Funcab, IBFC, né? Só banca assim totalmente diferente, ó, IBFC também de novo, AOCP, aí aqui ó, AOCP alguns repetem, outras não. Então, tipo assim, e tu vê que o mesmo estilo de cobrar é o mesmo, entendeu? Porque matemática é a mesma coisa, certo? Logicamente que vai ter algum airban que vai escaralhar um pouquinho mais, mas uns casos atípicos, né? Porque tudo vai depender do cargo que você está estudando. Se for um cargo de magistério, vai ser muito mais difícil as questões, certo? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Imprima o caderno, tá? Tá bonitinho, tá bem legal. 16 questõezinhas aí, show de bola, tá? Eles vão ser. Esse caderno aqui também tá junto na minha página lá da Hotmart, que é a página que eu vendo o PDF, o PDF não, o e-book do meu material de matemática básica. Então lá tá disponível já na Hotmart. Na verdade ainda não tá, tô esperando sair a comprovação ainda. Mas tudo indica que quando você ver esse vídeo aqui já vai estar confirmado lá. E esses cadernos vão estar junto, tudo dentro de uma página só. Então vai ficar tudo compensado, vamos dizer assim, né? Tudo aprensado. Logicamente, vocês já vão ter o caderno de questões, mas lá já vai entrar como um brinde, né? Vamos dizer assim, algo extra. E vai ter também o meu PDF de matemática básica resolvido, com questões, teoria e tal, bonitinho para você só pegar, estudar e fazer a tua prova. Certo? É isso daí, espero que tenha ajudado. E qualquer coisa, manda mensagem aí, certo? E até a próxima. Valeu!